curiosidades aqui que eu sei que você sabe. Disco mais raro, assim, que você tem conhecimento aqui no Brasil? Disco mais raro do Brasil? Do Brasil ou do mundo, sei lá. Eu vou te dar alguns exemplos. Do Brasil, que é o disco mais disputado, é o primeiro disco do Roberto Carlos. Isso aí, uma vez numa conversa aqui, você me falou disso. Chama-se Louco por Você. Se jogarem na internet, vocês vão ver essa capa. Vamos lá. Chama Louco por Você. É um casal, um olhando pro outro, assim, com uma flor. Um negócio muito brega. Roberto Carlos, Louco por Você. Mas vai falando pra mim por que... Então, esse disco, inclusive o Roberto Carlos... é esse disco aí. Então tem gente que pensa que é o Proibido Fumar. Mas não, esse disco, né... Aqui dá pra ver, porque lá fica bem... então. Ele transmite direto pra... Então esse disco é um disco raríssimo. Então isso aqui é de um CD. Você vê esse é o Roberto Carlos? Não. Nada a ver. Então isso aqui já é um CD pirata, copiado, tal, R$24. Mas um disco de vinil... um disco de vinil, eu nem sei se alguém coloca aqui, a venda 1961. Então esse é o primeiro disco. R$6.000. Tá aqui. E aqui é o Roberto Carlos? Não é. Não tem mais? O Roberto Carlos, inclusive, quando ele descobre alguém que tem para vender, ele vai para cima e ele arremata o disco. Porque ele fala que ele não considera esse disco. Ele não considera esse disco da discografia dele. Ele não considera. Esse é o disco mais raro do Brasil. Tem um disco, agora eu não vou me lembrar de uma pessoa, eu não sei se... Não é Zé Ramalho, mas tem um disco também... raro, são tal. Todas essas imagens iguais e não tem o cara... Não. Esse disco... Então quem tem ele hoje, quem tem o original, vinil, eu peguei na minha mão. Quando eu morava em Recife, eu conheci um cara que tinha ele. Eu peguei na minha mão. E com essa capa original, quanto você acha que vale Então, você viu ali um cara oferecendo por 6 mil. Não, 6 mil, mas não é a capa original. Não, aquela é a capa. Aquela é a capa original. Aquela é a capa. A capa é essa daí. Essa é a capa original do disco. Eu achei que seria aquela imagem ele e tal. Não existe. A capa é essa daí. Tá. Então esse é o disco disputadíssimo nas galerias de São Paulo. 5 pau aqui, ó. 5 mil e tal. 5 mil, vou fuçar, ver se não acho. Então, galera que tá vendo aí, de repente você tá aí na rua num sebo e pega, porque isso aqui é uma pérola. E você sabe por quê que ele Então, ele não considera, porque quando a coisa fica proibida, fica disputado. Fica disputado. Você lembra quando um cara lançou uma biografia dele? Ele foi, processou, arrancou o livro das bancas e tal, proibiu o cara. Esse livro também, aí já estamos falando de livro, virou disputadíssimo. O Roberto Carlos é um cara meio esquisito. Não, eu nem sabia que ele falava palavrão, cara. Eu descobri outro dia. Tá boca, cara! Porque tem um momento do show dele que ele joga flor numa rosa vermelha. Porque beijar ele não beija, ele esfrega na bochecha. E aí tinha um cara lá que tava gritando, a história que chegou pra mim. Eu tava num show, eu vi um pedaço. Joga aí, que ele queria pegar a flor pra dar pra mãe. E o cara lá cantando. Aí chegou uma hora que o Roberto Carlos se irritou. Cala a boca, pô. Por quê? Porque o cara tava lá gritando, joga a flor, que hora que vai jogar a flor? Mas enfim, esse disco virou raro, por quê? Porque o Roberto Carlos não assume o disco, aí virou disputado. Então o cara quer ter pra mostrar, fala, eu tenho. Mesma coisa, o primeiro livro dele. Puta, cara, mas pra alguém pagar 5 pau no disco... Paga. Essa é a história do disco do Brasil. O disco mais raro do mundo. Aí eu já li muito em cima disso. A história é o quê? Elvis Presley. O Elvis Presley, quando ele começou a cantar, ele era um motorista de caminhão. E ele, na estrada, ele viu uma placa num lugar, grava esse disco por $1. Ele parou, foi lá e gravou. Um disco pequeno, um compacto. Esse é o Love Me Tender? Não. Não? Um disco, 7 polegadas, pequenininho, um disquinho pequeno, para a mãe dele. Sim. Gravou e levou para a mãe. Então esse disco, sim, sem dúvida, é o disco mais raro que tem. Está valor, de posse da família. Não tem. Não tem valor. Porque foi então. Tem como. É o mais raro. E está de posse da família. Então esse disco sim existe, nunca ninguém viu, nunca... A história de já ouvir sai na internet. Se você colocar num desses toca-discos que eu tenho da década de 70, toca, será? Talvez toque, né? Talvez toque. Mas esse é o raro. Aí tem a coisa mais puxada pro rock, pop, que aí entra Beatles, né? Tem um disco dos Beatles,
que eles foram infelizes na capa do disco, né, dos Beatles. Que eram eles sentados num sofá, os 4, né, de Liverpool, com nacos de carne, pedaços de carne. Meu, aquilo, infeliz, meu. Cara, saiu, o que é isso? Aí a gravadora, todo mundo recolheu. Lançaram depois com uma outra capa. Então essas unidades que foram recolhidas virou um objeto de Deus. É o santo graal dos discos dos Beatles, é esse daí. Porque não tem, né? Não tem, edição limitada, né? Então tem muito disso na indústria. Qual o disco que John Lennon quebrou, você sabe? Que ele Qual quebrou? que foi? Porque ele falou... Não foi ele que quebrou. Ele falou que eles eram mais famosos do que Deus, que Jesus né? Cristo. Que Jesus Nós somos Cristo. mais famosos que Jesus Cristo. E daí todo mundo saiu quebrando. Isso, né? foi num evento, não foi num show que eles vieram para os Estados Unidos, no programa do Ed Sullivan. Ele falou em rede. Falou, cara, falou. Aí devia ter fumado vários cigarrinhos do capeta e caiu nessa bobeira, né? O negócio subiu para a cabeça e nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Pô, aí cagou. Cara, não precisava. É que nem o cara lá que construiu o Titanic falou, nem Deus afunda o Titanic. Então, e o problema... Na viagem inaugural... E o programa do Ed Sullivan revelou muita gente. Era como se fosse hoje um programa do Raul Gil, né? Revelava talentos, né? Então, assim, ou do Faustão na época áudio, quem fosse no programa do Ed Sullivan era sucesso automático. Era sucesso. Tanto é que... O Ed Sullivan era um formato tipo Jô Soares, assim, não era? Não, era música. Era música? Não era talk show. Música. Raul Gil, né? Sei. Faustão. Raul Gil, agora vamos lá ver a música do cara, né? Tá. Só que ele já levava alguns grupos, algumas pessoas que já estavam com algum relativo sucesso. Né? Então... Potencializava. Exatamente. Quando ele levou Elvis estava bombando. Só que naquela época, os puritanos não queriam ver o Elvis se requebrando. Eu lembro. Então a ordem foi, filma o Elvis da cintura para cima. E foi um plano Você assistiu o filme do Elvis? Assisti. Não gostei. Não. Você acha que não foi... Não gostei. Muito mais o filme Bohemian Rhapsody, né, do Queen. Gostei muito mais, né? Eu não sei se aquele do Elton John eu achei muito bacana. Também bom. Tá para ser um filme do ABBA. Tá para ser do ABBA, Esse né? deve ser interessante. Eu acho que eu criei muita expectativa em cima do filme do Elvis. Criei muita expectativa. É que o do Elvis foi muito contado a partir da visão do empresário, né? Que é o comandante. Que aí é um fato curioso, né? O Elvis nunca tocou fora dos Estados Unidos. O Elvis nunca fez um show fora. Mas é interessante, porque lá no filme eles levantam uma hipótese. Por quê? Porque o tal do Coronel Parker, que não era coronel porcaria nenhuma, era um cara que fugiu do país dele. E o cara, se ele botasse o pé fora dos Estados Unidos, ele era preso. E ele não deixava o Elvis sair para lugar nenhum sem a presença dele. E ele era jogador, ele tinha treta em Então o que ele inventou? Não, por motivo de segurança, né? Por motivo de segurança, uma pinóia. Então o Elvis nunca fez um show fora, nunca pisou fora dos Estados Unidos. Mas foi o primeiro e maior show transmitido via satélite. Sim. Década de 70, que só ali... Não, e o cara era... Se aquilo for verdade, do que o cara fazia, ele era muito inteligente, o empresário ali. Só que ele era bandido, mas ele matou a galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque deixou o Elvis se envolver com drogas, com remédios fortíssimos. O cara ficar de pé e fazer show. Então ele não enxergou que aquilo ia matar o cara. Ele não enxergou. Essa é a verdade. Quando ele viu, era tarde demais. E o pai dele, pai do Elvis, o filme dá uma... É que o pai também era um banana, né? Ali no filme dá uma forçada. O pai não teve tanto envolvimento como fala no filme. Não teve mesmo. Porque eu já vi outras histórias. Eu li... A única biografia que eu li foi escrita pela mulher do Elvis Presley, pela Priscila. Contando, e eu acho que ninguém melhor do que ela para contar o que o cara fazia. Exatamente. O que acontecia na vida dele. Dormiu com ele. Conviveu com ele, sofreu com ele e viu o cara embora. Então ela sabe, ela tem... É que nem o pai do Michael Jackson, né? Que também matou a galinha dos ovos de ouro. Então, assim, um maluco, um lunático, quando veio pro Brasil alguns anos atrás, foi até preso aí, pegaram o velho em casa de orgia. O velho xarope. Né? Dá pra virada. Que nem a minha esposa sempre fala, aquele cara era da pá virada, né? Mas eu não... De 0 a 10 o filme do Elvis, 7. Tá. Pra não dar... Vamos...